galera, beleza? Para honra e glória nosso Senhor Cristo, estamos hoje no dia 170 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E primeiramente sou feliz e grato ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. E graças a Deus estamos hoje no dia 170 de 365 dias com o Senhor. Se você está chegando agora, se você está caindo de paraquedas aqui, graças a Deus, esse ano, agora 2026, todos os dias, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, nós estamos juntos aqui, lendo a lei do Senhor, meditando na lei do Senhor, dia e noite, graças a Deus. E até dezembro, até 31 de dezembro de 2026, se Deus quiser. Então, assim, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E se Deus quiser, se você já está aqui, se Deus quiser, hoje vai ser mais rápido do que o Salmo 119, que misericórdia, foi um pouquinho grande, que inclusive é o maior salmo que tem, né? Mas, se Deus quiser, vai ser mais rápido que o Salmo 119. E vamos lá. Salmo capítulo 124. E no caso, hoje é o dia 170 de 365. E vamos lá. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. E aí você vê, se Deus não fosse conosco, se o Senhor não estivesse do nosso lado, se o Senhor não fosse nosso abrigo, se o Senhor não fosse nossa proteção, se o Senhor não fosse nossa segurança, se o Senhor não fosse a nossa vida, olha, já teríamos caído. Já teríamos nos perdido. Já teríamos ficado para trás. Se o Senhor não estivesse com a gente já teria se perdido. Mas Deus teve misericórdia de nós. E o que aconteceu? Deus nos guardou. Deus nos protegeu. Deus teve misericórdia da nossa alma. Versículo 4. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. E aí você vê, olha, se Deus não estivesse do nosso lado, a gente já tinha caído. A gente não tem nem no que se apegar. A gente não tem nem no que se apegar. Só o Senhor para nos guardar. E aí o salmista continua. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. E aí você vê, né? A força da natureza é muito forte. Mas a natureza é só uma criação de Deus. Mas mesmo sendo uma criação de Deus, ela é muito forte. Nós não conseguimos lutar contra ela. Nós não conseguimos vencer a força da natureza. A força dessa criação de Deus tão incrível. Mas se Deus estiver do nosso lado, e como foi no caso, se Deus não estivesse do nosso lado, nós não teríamos vencido. Ou seja, só pelo fato de estarmos com Deus, as coisas são diferentes. O mundo é diferente. As coisas ficam diferentes. É a água que abre e o povo passa no meio da terra seca. É a noite que Deus manda um fogo para poder esquentar o seu povo. É o dia que Deus manda uma nuvem para poder cobrir o seu povo. Olha, Deus, literalmente, ele cuida do povo dele. Deus não tem limite. Ele é soberano. Deus é soberano em todo o tempo, em todo momento. E por isso que ele é soberano. E lembra sempre, olha, eu não sei qual a sua dificuldade. E eu não sei qual o problema que você está enfrentando, mas uma coisa eu tenho certeza. Deus é superior ao seu problema. Deus é superior à sua aflição. Deus é superior à prova que você está vivendo. E acredite, Deus vai, ou melhor, já resolveu sua vida. Deus já cuidou de você. Continue refletindo na lei dele, meditando na lei dele, que é o que importa. Versículo 6. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. Você vê, é Deus quem nos cuida. É Deus quem quebra a armadilha e nos dá a liberdade. É Deus quem nos dá a paz. É Deus quem nos dá a vida. E o Senhor nos livrou porque Ele quis. O Senhor nos livrou porque foi da vontade dEle. Versículo 8. O nosso socorro está no nome do Senhor,
que fez os céus e a terra. Você vê, nosso socorro não está no homem, nosso socorro não está na nossa capacidade, nosso socorro não está no que temos. Não, nosso socorro está no Senhor. Ele que tudo pode, Ele que tudo fez, Ele que tudo faz. Glória seja dada ao nome dEle. Santo é o Senhor em todo o tempo. Ele é bom. Salmo capítulo 125. E aí você vê, né? Cântico de peregrinação. Esse aqui não foi feito por Davi, não. Mas é um cântico de peregrinação mantendo aquele ritmo, né? Dos cânticos de peregrinação. E vamos lá. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Inclusive é uma música, né? Uma música muito linda. Os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. E aí você vê, olha, a confiança no Senhor nos dá firmeza, nos dá segurança, nos dá estabilidade, nos dá paz. Uma coisa que Satanás tenta botar na cabeça dos homens é que nessa vida, nessa terra, nesse mundo há estabilidade. Não. Nossa estabilidade está no Senhor. Nossa paz está no Senhor. Nossa segurança está no Senhor. É Deus quem cuida de nós. É Deus quem nos estabiliza. É Deus quem nos dá segurança. É Deus quem nos dá paz. É Deus quem cuida de nós. E a nossa confiança colocada nele faz com que nós venhamos a nos render a ele. E todas as coisas funcionam. É aquela questão. Quanto mais você confia em Deus, quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você se dedica a Ele, mais a sua vida ela entra em acordo com a vida dele. Mais o seu coração se transforma com o coração dele. Mais você e Deus se tornam uma coisa só. Então, é exatamente o que o Senhor quer. Ele quer que sejamos um com Ele. E aí que tá. Só pelo fato de confiarmos nele, não somos abalados. É Ele quem cuida de nós. Versículo 2. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. E aí você vê, é Deus que nos guarda. É Deus que nos protege. É Deus quem é conosco. É Deus quem faz questão de estar conosco. É Deus quem faz questão de nos livrar do mal. Olha, você não está sozinho, você não está sozinha. Deus é contigo. Deus está cuidando da sua vida. Você não está sozinho, você não está sozinho. É o Senhor quem cuida de nós. Lembra disso. Salmo, versículo 3. Os cetros dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam injustiça. Olha, isso aqui é muito sério. Nós sabemos que o mal, que o homem ímpio, que o homem violento, que o homem que busca o erro, que busca o mal, ele sempre vai colher o fruto do pecado. Sempre, não tem para onde correr. Nós sabemos que esse não é um bom caminho. Nós sabemos que esse não é um caminho que vale a pena, pelo contrário. Mas aí que tá. Se nós não tivéssemos esse entendimento, infelizmente a gente iria cair. Ou seja, a justiça de Deus, ela serve também para nos ensinar o caminho que devemos andar. A justiça de Deus, ela serve também para nos dar mais força, para nos dar mais direcionamento, para nos dar mais um norte do que devemos fazer. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. E aí você vê, ó Senhor, trata com bondade os que têm o coração íntegro. Mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor afligirá o castigo dado aos malfeitores. Olha, eu te peço em nome de Jesus uma coisa. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa da sua vida má. Se arrependa das suas condutas que você sabe que Deus não se agrada. Busque outro caminho, viva de outra maneira. Porque se você viver um caminho mau, você vai colher o fruto do pecado. Se você viver um caminho ruim, você vai colher o fruto do pecado. Deus não quer isso. Pelo contrário, Deus quer que você tenha vida, Deus quer que você tenha paz, Deus quer que você tenha uma boa vida. Então não viva no caminho mau.
Não viva no caminho errado, porque isso só vai te levar para onde não presta. Haja paz em Israel. Haja paz em Israel. Salmo capítulo 126. Cântico de peregrinação. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. E aí você vê que coisa linda, né? Isso aqui foi justamente um salmo pós-exílio babilônico. Foi quando Israel estava ali presa na Babilônia como exilado. E esse momento foi um momento muito difícil, porque quando Israel passou os 400 anos como escravo, Israel ainda não tinha a lei, né? Não tinha os decretos, não tinha ali as ordenanças. Moisés só recebeu a lei do Senhor, né, depois disso. Então, até então, Israel não tinha essa proximidade tão grande com Deus. Conhecia, claro, Abraão, Isaac, Jacó. Conhecia, né, aquilo que foi passado de pai para filho. Mas a lei em si ainda não tinha chegado. Mas quando Israel foi para o exílio, estava ali na Babilônia, Israel passou um problema muito grande, que foi essa mistura dos povos. E foi muito dolorosa para Israel. Foi muito doloroso esse momento. E aí que está o tempo. E aí que está a questão. Um dia, digamos que em uma segunda-feira, todo Israel, todo o povo de Israel foi deitar e dormir às 10 horas da noite, quando de repente Deus levanta Ciro, alguém que tinha sido profetizado há muitos anos antes do próprio Ciro ter nascido. Ciro, no caso, era um persa. E esse Ciro, esse homem chamado Ciro, ele vai até a Babilônia, destrói o rei Nabucodonosor e, naquele momento de madrugada, ele manda que os judeus eles voltem para Jerusalém e que os tesouros reais sejam usados para levar os judeus de volta para a casa deles, para que eles possam reconstruir o seu templo. Então, assim, para e pensa. Um dia, as pessoas dormem como escravo dali. No outro dia, de manhã cedo, a liberdade chega. Mas não só a liberdade, mas a liberdade e a ordem de voltar para a terra natural, para a terra nativa deles, e para construir um templo. E com o dinheiro e com, né, as riquezas ali da Babilônia. Então, assim, é algo que se qualquer pessoa ouvisse isso, não ia crer. Mas Deus assim faz. Deus faz extraordinário. Deus faz o que a gente não consegue imaginar. Deus faz o que a gente não consegue pensar. Deus faz o que a gente não consegue entender. Assim Deus trabalha. Então, esse cântico é um cântico muito lindo. Porque literalmente está contemplando esse contexto da saída do povo da Babilônia e da volta do povo para Israel. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. E aí você vê coisa linda, né? Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Você vê, até as outras nações, até os outros povos, até outras pessoas que não faziam parte da aliança, também estavam falando: olha, o Senhor fez grandes coisas por esse povo. Olha, acredite, Deus faz grandes coisas. Nós não estamos falando de um Deus qualquer. Nós não estamos falando de um Deus que não tem poder. Nós estamos falando do Deus que fez os céus, a terra e tudo que há. Deus falou, vai ter libertação? Vai ter. Deus abre uma porta e ninguém fecha. Deus fecha uma porta e ninguém abre. Acabou. Deus é soberano. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Olha que coisa linda. Olha, se alegre no Senhor. Se alegre por quem Ele é. Se alegre pela beleza dEle. Se alegre pelo braço forte do Senhor. Se alegre pelo poder de Deus. Se alegre pela vontade que Ele tem em salvar. Se alegre pela vontade que Ele tem em ir até você e te libertar. Se alegre pela vontade que Ele tem dEle ter te convencido. DEle ter ido atrás de você. Você não está aqui por causa de mim, não. Você está aqui porque Ele foi atrás de você. Porque Ele te convenceu. Porque Ele te atraiu.
Então se alegre por você ouvir a mensagem e crer. Porque isso é bênção para mim, para você. E vamos seguir. Senhor, restaura-nos, assim como nos enches o leito dos ribeiros, assim como enches o leito dos ribeiros nos desertos. Senhor, nos restaura. Nos restaura, Senhor. Restaura quem somos. Assim como o Senhor enche os leitos no deserto, nos restaura. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. E foi o que aconteceu. Eles estavam vivendo e passando essa dificuldade com muita dor, com muita tristeza. Mas havia a esperança de que Deus iria vir ao encontro deles e ia dar a liberdade. Havia esperança que quando os 80 anos que foram profetizados, no tempo exato do exílio, quando esses 80 anos passassem, a liberdade ia chegar. Deus com braço forte ia libertar esse povo. E assim foi. Exatamente nos 80 anos, Deus foi lá e libertou esse povo. Então, não há dúvida da palavra de Deus. Eles estavam plantando com tristeza. Mas eles estavam colhendo com alegria. Olha que bênção. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com canto de alegria, trazendo seus feixes. Olha, a dor é passageira. A dor é só ali naquele momento. Mas a alegria da vitória que Deus te deu, da bênção que o Senhor te deu, do objetivo que você alcançou, do objetivo que Deus tinha prometido e que você chegou, e que Deus te abençoou para você chegar. Isso aí é algo que fica pelas gerações. Então, creia no Senhor. Acredite naquilo que Ele colocou no seu coração. Acredite naquele sonho que Ele te deu. Acredite no que você, o que Ele colocou em você. Acredite. Creia no Senhor. Porque poderoso é Deus para mudar o seu coração ou para realizar aquilo que Ele quer. O Senhor é poderoso. Creia nele. Porque é Ele que tudo pode e é Ele que tudo faz. E para honra e glória do nosso Senhor Cristo, em nome de Jesus, eu sou feliz e grato ao Senhor, em nome de Jesus. Eu agradeço a você também por você ter chegado até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Se inscreve aqui para amanhã, dia 171, estarmos juntos aqui, em nome de Cristo Jesus. Escreve aqui, ó. Escreve aqui alegria. Escreve aqui alegria, para eu saber que chegou até o fim. Escreve aqui alegria, para eu saber que você chegou até o fim. Curte aqui, para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus sobre as pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus. Se inscreve aqui para dia 171 amanhã, estarmos juntos, e é isso. Até amanhã, dia 171, em nome de Cristo Jesus. Mais uma vez, Deus abençoe você e sua família, em nome de Cristo Jesus, e até amanhã, dia 171, em nome de Cristo Jesus. Amém.